Bom, olá galera, tudo bem? Pessoal aqui do segundo ano do Santa Rita, vamos aqui para uma revisão, né, da nossa atividade avaliativa. E aí, eu vou revisar com vocês agora a questão da morfologia vegetal das angiospermas, ok? Nós vamos trabalhar aí com as angiospermas, beleza? Então, com relação às angiospermas, nós vamos ter o que nós chamamos de só para configurar, vai ser a nossa aula 11, tá? Nossa aula 11, revisão de raiz, caule e folha, ok? Então, nós vamos ver aqui o seguinte, nós vamos ver os órgãos vegetativos. Então, quais são esses órgãos vegetativos? São aqueles que vão garantir a sobrevivência da planta, que é a raiz, o caule e a folha. Em outra videoaula, depois dessa, nós vamos ver os órgãos reprodutores, que é o que vai garantir a perpetuação da espécie. Então, aí vai ser flor, fruto e semente, tá? Mas agora nós vamos estudar um pouco da raiz, revisar um pouco da raiz, revisar um pouco do caule e revisar aí a questão da folha, ok? Bom, então nós temos aqui o seguinte, a raiz é a parte do vegetal que está encarregada de retirar do solo água e sais minerais, tá? E que essas substâncias vão ser conduzidas até a folha por um vaso lenhoso ou xilema, tá? Para que ocorra a fotossíntese e depois descer pelo floema, o vaso liberiano, para todas as partes da planta na forma já de carboidratos que vão aí nutrir a planta. Pois bem, então nós temos os órgãos vegetativos que vão garantir a sobrevivência e aí vamos começar pela raiz. É um órgão aclorofilado, quer dizer, não tem clorofila, não vai realizar fotossíntese, tá? Localiza-se abaixo da superfície do solo, tá? Com funções de fixar a planta ao solo e absorver águas e sais minerais, como falamos aqui, ok? Bom, a raiz ela tem 5 regiões aí importantes. Quais são essas 5 regiões? Aqui a coifa. A coifa é também chamada de calíptra, tá? É um capuz de células parenquimáticas. Então, ela vai proteger o meristema apical. Esse meristema apical que é representado aqui pelo número 2. Porque essa região ela é muito sensível, tá? E a coifa ela vem dar uma proteção contra o atrito da raiz com o solo, por exemplo. O interessante também é que produz uma espécie de substância que vai facilitar a penetração da raiz aí no solo. Então, aqui você tem uma zona de multiplicação celular, tá? Que é o meristema apical. Aqui ocorrem inúmeras divisões mitóticas, que é o que vai promover o aumento do número de células. Nessa região 3 aqui, você tem o alongamento celular. As células, elas sofrem alongamento, que promove o crescimento da raiz. 4 são os pelos absorventes ou zona pilífera, tá? Aqui está relacionado com a absorção. 5, nós temos a zona de ramificação, que é o que configura as raízes secundárias. E essas raízes secundárias, elas apresentam a mesma configuração, por exemplo, de uma raiz principal. Já pegando um adendo aqui, isso aqui é tipo e característico de raiz de dicotiledôneas, tá? Angiospermas dicotiledôneas, porque tem um eixo principal e raízes laterais, ok? Diferente da monocotiledônea, que é uma raiz chamada fascicular ou encabeleira, beleza? E essa região aqui é a região que é de transição da raiz para o caule, chamado colo ou coleto, tá? Bom, o que nós podemos observar é que na raiz vai ter o crescimento primário, tá? Aí você vai observar que ele está colocando como em monocotiledôneas, a exemplo do milho, a exemplo da cana, do arroz, e aí ele coloca aqui, você tem a epiderme, tá? É uma camada única de células, como dá para observar aqui, possui esses pelos absorventes, aumentam a superfície de contato, né, para poder absorver mais nutrientes aí do solo, e responsáveis pela absorção de água e sais. Essa região aqui mais espessa, né, com uma maior quantidade de camadas celulares, é o córtex. Aí aqui vai ter tecidos de preenchimento, como o parênquima, de sustentação colênquima, também o esclerênquima, tá? E o endoderma. Esse endoderma ele vai servir aqui de uma espécie de... Ele vai selecionar o que deve entrar, tá? Em direção ao xilema, ok? Bom, como ele está dizendo aqui, colênquima dá flexibilidade, né? Também dá um pouco de sustentação, esclerênquima sustentação, endoderme delimita o cilindro central e seleciona o que entra. Bom, falei. Então, você tem aqui o cilindro vascular. Então, esse cilindro vascular ele vai apresentar o xilema. O xilema, lembre-se, ele vai ser sempre mais interno, o floema mais
externo, tá? Floema interno, xilema interno, floema externo. Possui o periciclo, aonde esse periciclo ele vai se diferenciar em meristemas secundários, e aí esse meristema secundário ele vai formar raízes secundárias e raízes secundárias. Isso mesmo, ele vai formar, como está dizendo aqui, possui o periciclo, o qual se diferencia em meristema secundário e formam as raízes secundárias, ok? Bom, nós temos aqui dicotiledôneos, né, e gimnosperma. Então, tem o câmbio fascicular, que é o meristema secundário, cadê ele aqui? Está aqui o câmbio, ok? Tem o floema para fora e o xilema para dentro, ok? O felogênio é o meristema secundário também, e o felogênio, o que, é que ele vai formar? O felogênio forma o suber, que é a cortiça, que é um tecido já morto para fora, forma feloderme para dentro, tá aqui. Então, o felogênio é esse, tá formando o suber. O feloderma é esse aqui, tá? Que é para dentro. Então, quando você tem suber mais felogênio e mais feloderma, você tem essa camada aqui, essa primeira camada, que é chamada de periderme, ok? Quando você vem tratar da casca, o que é que você tem? O suber, felogênio, feloderma e floema secundário. Então, se não tiver o floema secundário, você vai chamar de periderme. Se englobar o floema secundário mais do que já foi dito, aí você tem a casca, porque o floema é um vaso que vai fazer parte da composição aí da casca, né? Do caule, por exemplo, ok? Como também ali da parte mais externa da raiz, que é o caso que a gente está falando aqui, tá? E aí, qual o problema de você tirar a casca de uma planta? Você pode provocar a morte dela, porque você está retirando os vasos liberianos ou floema que vai trazer para todas as partes da planta a seiva elaborada. Bom, a raiz pode ser classificada. E quanto à sua classificação, nós temos, primeiro, quanto à origem. Então, ela pode ter origem a partir da radícula do embrião, tá? Então, é o normal. Ou ela pode ser adventícia. Origina-se a partir do caule ou das folhas. A radícula é atrofiada. Então, você vê nitidamente a diferença daqui, partindo de uma radícula e aqui partindo, por exemplo, do caule. Quanto ao habitat, nós podemos classificá-la em axial ou pivotante, está aqui um eixo principal com raízes secundárias, isso é característico de dicotiledôneas, ok? E fasciculada ou em cabeleira, que é característico aqui de monocotiledôneas. Você não vê um eixo principal, e sim um tufo, né? Como se fosse mesmo uma cabeleira. Bom, e também raízes subterrâneas. Por quê? Porque são raízes que vivem abaixo do solo aí. Então, ele colocou aqui um exemplo, a cenoura, né? É um tipo de raiz subterrânea. A mandioca, a macaxeira também são exemplos de raízes subterrâneas. E nós dissemos que são raízes tuberosas. Por que tuberosas? Porque tem a função de armazenar aí substâncias nutritivas aí, tá? Armazenar o amido. Bom, podem ser ainda aéreas, né? E aí nós vamos classificá-las, por exemplo, em estranguladoras. Tá? Isso não é interessante para a planta, porque ela pode aí estar estrangulando e, de certa forma, prejudicando aí, se afetar muito, apertar muito a casca, pode afetar os vasos liberianos, tá? E grampiformes formam uma espécie de grampos que vão fixar a planta no suporte, isso é característico de trepadeiras. E pneumatóforas, tá? São raízes consideradas respiratórias porque no ambiente onde estão inseridos é pobre em oxigênio, é meio que lodoso, então elas precisam aflorar a superfície para poder captar o oxigênio do ar e, consequentemente, sobreviver, tá? Bom, ainda falando de raízes aéreas, nós temos aqui os austórios. Então, austório são raízes que vão penetrar em tecidos vasculares de outras plantas e sugam a seiva. Então, nós temos a exemplo raízes de plantas parasitas. E aí você tem a erva de passarinho, por exemplo, que é um tipo de planta holoparasita, né? Quer dizer, hemiparasita, porque o cipó chumbo, na realidade, é que vai ser holoparasita, vai parasitar por completo. Bom, existem raízes que elas são chamadas escoras e elas partem de uma parte mais, uma parte do caule superior aqui. Por quê? Porque o solo não tem uma certa estabilidade e elas vão dar estabilidade, né, ao vegetal, chamada de raízes escora ou suporte. E também raiz estabular, como se pode observar aqui, a planta de grande porte, então ela precisa de uma certa sustentação e base para que o vegetal não venha a cair.
Então, elas têm a forma tabular, daí, de tábua, daí o nome tabular, ok? Bom, as raízes também podem ser aquáticas, quanto ao habitat. Então, o que elas possuem? Um parênquima aerífero. O que é isso? Lá em histologia vegetal, a gente aprende que é um parênquima, é um tecido, ele vai se diferenciar em várias formas, ou para armazenar água, armazenar ar, armazenar amido, ou mesmo preencher. Então, nesse caso aqui, ele vai ser um parênquima aerífero, vai armazenar ar. Por quê? Porque as plantas vão ficar flutuando aí na água, ok? Bom, saindo de raiz, aí nós vamos aqui observar a questão do caule. Então, caule com crescimento primário e monocotiledôneas. Então, você está observando aqui um caule. Isso é bem característico de uma monocotiledônea. Por quê? Porque nas plantas monocotiledôneas, o que é que nós observamos? Nó e entrenó, região entre dois nós, bem visíveis. Tá? Bem característico aí de monocotiledôneas. E aqui nós podemos observar em cada nó existe uma gema lateral ou axial, que é o que vai promover o crescimento da planta para os lados. E aqui é onde tem seu crescimento aqui, a gema apical, que promove o crescimento da planta para cima, tá? E em detalhes do caule, um corte feito aqui, a primeira camada mais externa, né, formando a epiderme, que é uma camada única de células. Às vezes tem estômatos que promovem trocas gasosas, né? No caule, nós vamos ver mais à frente que podemos ver estruturas chamadas lenticelas, no caule de dicotiledôneas, que vai promover o arejamento do caule, por exemplo. Bom, o córtex, o que é que nós observamos no córtex? Tecidos parênquima e colênquima, de preenchimento, flexibilidade, né? As células parenquimáticas podem conter cloroplastos e realizar fotossíntese. Esse aqui nós temos como exemplo caules do cacto, tá? É um exemplo de caule que pode realizar fotossíntese, né? Mas aqui no caso de monocotiledônea, nós temos aí o caule da cana, nós podemos observar de várias cores, verdes, amarelas, etc. Bom, na região interna estão localizados feixes vasculares, então floema sempre para fora e xilema sempre mais para dentro. Então você vê o câmbio vascular formando o floema para fora e o xilema para dentro. E aqui a parte medular, que é constituída aí de tecido de preenchimento. Bom, no caule das dicotiledôneas e gimnospermas, ele vem a partir do câmbio vascular do meristema secundário, surge a partir do câmbio fascicular, dentro de feixes vasculares e pelo câmbio interfascicular entre os feixes, forma o floema secundário para fora e o xilema secundário para dentro. Aqui forma o suber, que é a famosa cortiça, tá aqui a camada que forma o suber, tá? Um tecido morto. Forma o feloderme para dentro, então o feloderme para dentro. Aqui é o felogênio, suber para fora, feloderme para dentro. Então, quando se tem suber, felogênio e feloderma, você tem a primeira camada, que é o que se chama de periderme. Mas, quando você inclui o floema, tá, secundário, aí você vai ter a casca, ok? Bom, se você pegar uma planta e fizer um corte transversal no caule, o que você vai observar? Quando se observar essa disposição de forma bem organizada, aonde se observa o floema para fora e o xilema para dentro, então você tem uma planta dicotiledônea. Mas quando você observa essa configuração aqui desorganizada, você tem uma planta monocotiledônea, ok? Bom, é interessante também observar algumas partes. Você vê aqui o caule. Então, você tem o cerne. O que é o cerne? Cerne é o xilema secundário inativo. Então, aqui tem tanta impregnação de corantes e resinas, que tem muita célula morta, vai dar proteção, vai dar sustentação. O alburno é a parte do xilema que vai ser ativo, funcional. É aqui, dessa parte do caule, do xilema ativo, que ocorre condução de seiva bruta, ou seja, da raiz para as folhas, tá? E o suber é um tecido morto, né, que vai se destacar, vai dar proteção, então está aqui. Depois do suber vem o felogênio, depois do felogênio vem o parênquima cortical, aí é que vem o floema. Então, do floema até chegar no suber é o que configura a casca do vegetal, tá? A casca do caule, por exemplo. E aí você tem o câmbio ele vem formar o floema para fora e o xilema para dentro. E esse xilema tem o ativo, funcional, condução de seiva bruta, e tem o inativo, que já é para proteção e sustentação. O xilema é o que nós podemos considerar como madeira propriamente dita, né? O xilema secundário. Bom, em algumas espécies, o número de anéis de crescimento corresponde exatamente à idade da planta, então não vai ser em todas.
Os anéis do crescimento do tronco, eles vão resultar da variação da atividade do xilema em resposta às variações climáticas. Então, em épocas secas, estações secas, o xilema ele tende a produzir parede celular mais espessa, tá? É o xilema estival, ou seja, para evitar até mesmo perca hídrica. Em estações chuvosas, como tem muita quantidade de água, então o xilema já produz células com parede celular relativamente fina, que é o que nós chamamos de xilema primaveril. Então vai estar aí de acordo com o clima, com a quantidade de chuvas, né? Com a quantidade aí também de disponível desses elementos disponíveis aí no ambiente. Mas classificando os caules, a primeira classificação são os caules eretos. Então eles podem ser do tipo tronco, como podemos observar aqui. Então, são caules robustos, geralmente ramificados, na região superior, gimnosperma e dicotiledôneos. Dicotiledôneos porque engloba angiospermas, ok? Haste é um caule fino, delicado, de plantas herbáceas, tá? Plantas de pequeno porte ali. Estipe, caules cilíndricos, não ramificados, e as folhas se localizam no topo, como um tufo de folhas. Exemplo, a palmeira, o coqueiro, certo? E caules do tipo colmo. Então, você tem aqui a cana-de-açúcar, são não ramificados, tem nós entre nós bem evidentes, características de monocotiledôneos. Tá? Outra coisa, tipos, ele pode ser cheio, como a cana-de-açúcar, tá? Ou ele pode ser vazio, oco, como, por exemplo, aí, o bambu, beleza? Bom, tá aqui exemplos de tronco, né? Estipe, haste e o colmo. Com relação a ainda tem os trepadores. Esses trepadores eles são considerados volúveis, são relativamente finos, longos e crescem enrolados sob diversos tipos de suportes. Apresentam ramos modificados, chamados de gavinhas, que auxiliam na fixação da planta ao substrato, né? Então aqui ele está dando aqui um exemplo. Exemplo de caules trepadores podemos observar no maracujá, na videira, tá certo? Aí vem os caules rastejantes. Então, ele vai classificar os rastejantes em sarmento e estolão. Então, um caule sarmento é um caule rastejante que apresenta apenas um único ponto de enraizamento, como a abóbora. Então, tu tens aqui o sarmento e ele só vai ter esse ponto aqui onde ele está com a raiz fincada no solo. Em nenhum outro ponto você não observa. Já o estolão, apesar de ser um rastejante, mas ele vai ter vários pontos de enraizamento. Tá? Olha um ponto aqui e olha o outro ponto aqui. Enquanto que você só está observando esse ponto aqui com apenas um ponto de enraizamento e estolão com vários pontos de enraizamento. Os subterrâneos tem o do tipo rizoma, que ele vai ficar disposto aí na horizontal ao solo, tá? Subterrâneo, com o exemplo da bananeira, e o tubérculo, o caule tuberoso, como o da batata inglesa, que é um exemplo aí de caule que armazena substâncias nutritivas, beleza? Um outro exemplo, bulbos. Então, são formados por folhas modificadas. Essas folhas são denominadas de catáfilos. E exemplo é o que nós vemos na cebola e no alho. Tá? Então, você tem catáfilo externo, que é o que a gente é visível, logo essa parte aqui. E por dentro tem os catáfilos internos. Mas isso daí, na verdade, eu vou só fazer uma pequena correção, que esses catáfilos não são caule. Há quem pense, não. Essa parte mais embaixo da cebola, a parte inferior mais rígida, com aspecto meio que áspero, é que é, na verdade, o caule, né? Então, o caule, bulbo, mais do tipo que a gente diz prato, e logo abaixo você tem a raiz. Então, isso daqui, esses catáfilos, na realidade, é o que nós chamamos de folhas modificadas. Então, o bulbo é o resultado do prato mais o catáfilo, ou seja, das folhas modificadas mais o caule, porque o caule em si é essa parte aqui. No alho, é essa parte aqui rente com o catáfilo e logo abaixo podemos perceber essas raízes aí. Caules aquáticos contêm um parênquima aerífero, que armazena ar, auxiliam na respiração e flutuação da planta, ok? Bom, adaptações do caule. Proteção contra a herbivoria, que é um animal vindo se alimentar da planta, né? Reserva de água, no caso de plantas aí como os cactos, né? Exemplo de nossa região aqui do semiárido. E economia hídrica. Então, você tem aqui os espinhos verdadeiros, eles estão bem aderidos ao caule, você não consegue arrancar com tanta facilidade. Quando se origina do caule é verdadeiro, quando se origina da folha é um pseudoespinho, digamos assim, é um macúleo, não é um espinho verdadeiro. Então,
exemplo de plantas com espinhos verdadeiros, o cacto, o limoeiro, por exemplo, né? A roseira já não vai ter, tem acúlios. Acúlios, estruturas pontiagudas originadas da epiderme são facilmente destacáveis, como exemplo a roseira. Caule do tipo cladódio é um caule adaptado à realização da fotossíntese, ele é bem verde, não tem folha, então é o caule que vai fazer a fotossíntese e armazenamento de água. Filocladódio é um caule cladódio, porém com aspecto de lâmina, daí o nome filocladódio, ok? Bom, aí vem as folhas. Com relação às folhas, nós temos aqui um exemplo de uma folha completa. O que é uma folha completa? Ela vai ter limbo, ela vai ter pecíolo, ela vai ter bainha, tá? E ela vai ter as estípulas. Então, a lâmina ou limbo ou lâmina foliar é a superfície achatada. Tá? Nessa região aqui ocorre fotossíntese. O pecíolo vai fixar a folha, tá? no caule. A bainha é uma região terminal dilatada que envolve o caule, né? Estípulas são filamentos que ocorrem na região basal. Quando a folha deixa de ter qualquer uma dessas, por exemplo, se a folha não tiver pecíolo, ou se ela não tiver bainha ou estípula, pelo menos faltando uma dessas, ela é considerada uma folha incompleta, ok? Bom, nessa anatomia interna da folha, ou vamos falar aqui dessa parte externa, temos aqui a epiderme, uma única camada, geralmente aqui uniestratificada, né? E pluriestratificada em xerófitas. São plantas aí adaptadas ao clima semiárido, por exemplo. E aí você vai ter aqui o seguinte, essa primeira camada ela pode apresentar cera, tá? Dependendo da espécie, então vai evitar que ela perca água, se tornando uma impermeabilização. Nessa primeira camada tem estômatos, permitem trocas gasosas. Pode apresentar cutina, que é justamente a camada de cera, e essa parte aqui é o mesófilo, ou seja, a parte que fica entre essa epiderme aqui superior e essa inferior. Aqui vai se encontrar o parênquima palissádico e o parênquima lacunoso. Aqui, no palissádico, está disposto lado a lado, e no lacunoso sempre terá lacuna entre as células, mas é uma região onde ocorre intensa fotossíntese, tá? Bom, o feixe vascular, que é a nervura, o xilema vai estar voltado para a epiderme superior, enquanto que o floema vai estar voltado para a epiderme inferior, beleza? E aí você tem monocotiledôneas, as folhas têm nervuras dispostas em formato de pena, ó, peninérvia, e nas monocotiledôneas, elas são paralelas umas às outras, ou paralelinérvia, outra forma de eu diferenciar uma planta de cotiledônea de uma planta monocotiledônea, tá? Bom, o que eu ainda vou encontrar nas folhas? A cutícula, camada de cera, lipídio, tá? Impermeabiliza, evita a perca hídrica de água. Em algumas plantas, pode-se, como na carnaúba, retira essa cera que é usada na fabricação, por exemplo, de aquelas ceras de policarro, tá? Estômatos, únicas células epidérmicas que possuem cloroplastos, ou seja, encontradas na folha, na superfície da folha epidérmica, primeira camada, que vão ter cloroplastos, ok? Bom, o que são tricomas? São pelos epidérmicos e auxiliam na redução da perca de água. Podem ser uni ou pluricelulares. Quando se fala hidatódio, são estruturas que vão eliminar o excesso de água da planta, está aqui mostrando. E glândulas são tricomas especializados em liberar aromas, que atraem agentes polinizadores. Então, aromas agradáveis que possa, por exemplo, atrair um pássaro, um inseto. Beleza? Bom, e as especializações das folhas são os espinhos, né, folhas modificadas ou ramos de caule que formam estruturas afiladas e pontiagudas. Função, defesa contra a herbivoria e economia hídrica. Gavinhas, está aqui um exemplo de gavinha que ajuda na fixação de plantas trepadeiras, por exemplo. E brácteas, que são folhas modificadas que têm a função de atrair insetos polinizadores. Por exemplo, a pessoa olhando para essa imagem vai pensar que a flor é tudo isso. A flor, na verdade, é isso aqui. E essa estrutura aqui é uma bráctea, e aí ela, com a sua coloração e com o seu aroma, por exemplo, pode atrair aí um agente polinizador. E assim a gente termina essa revisão rápida aqui de raiz, caule e folha, né, para auxiliar aí na atividade avaliativa de vocês. Na próxima eu vou falar de flor, fruto e semente. Até lá e um grande abraço a todos. Tchau, tchau.